E aí, tudo bem? Esses dias eu tive uma conversa com um empresário dos Estados Unidos, muito legal, que eu tive a oportunidade de conhecer. E eu tava numa conversa com ele, fiz uma pergunta sobre pedindo um conselho, um conselho aberto sobre a vida. E ele me disse que eu sempre deveria ter um mentor ao longo da minha trajetória. Quero compartilhar isso com você hoje, sobre a ideia de você ter um mentor na sua vida e o quão importante é isso e o quanto isso pode te ajudar a abrir muitos caminhos na sua vida. E uma comparação muito legal da ideia de ter um mentor na vida é justamente com a de um GPS. Pensa que você tá num lugar perdido e você precisa chegar em um ponto B. Você tá no ponto A perdido, você tem que chegar num ponto B. Você pode fazer isso conhecendo todos os lugares, vendo todos os caminhos, tipo, se arriscando, tendo que fazer erro e acerto. Mas se você tiver um GPS, ele vai te guiar para aquele ponto B de maneira clara, direta, e você vai chegar, você vai caminhar para aquele lugar sabendo que você está indo pro ponto certo. E assim como nas nossas vidas, quando a gente tem um mentor, as coisas se tornam, entre aspas, mais fáceis porque você tem um direcionamento e alguém que te ajuda com uma visão. É muito mais difícil caminhar sozinho. E aí, o que é a definição de um mentor de maneira bem resumida? O mentor é alguém que geralmente tem mais experiência do que você naquilo que você quer aprender ou se desenvolver e vai te ajudar a evitar erros, muitas vezes podem ser óbvios, mas que para você não seriam, e vai te ajudar a evoluir mais rápido. Alguns exemplos práticos de mentoria, por exemplo, na vida pessoal, seu mentor pode ser às vezes seu pai, pode ser seu avô, pode ser alguém mais velho do que você que te ajuda em questões práticas, ou, por exemplo, um mestre espiritual. Então, por exemplo, na ideia do cristianismo é muito comum isso de um discipulador que vai te ajudar a se desenvolver espiritualmente e também na sua vida. Então esses são alguns exemplos disso. Grandes exemplos de mentoria ao longo da história que talvez você não saiba ou não tenha parado para pensar, mas muito legal é do Steve Jobs com o Mark Zuckerberg. E por mais doido que pareça, porque hoje a gente vê o Zuckerberg fazendo várias críticas às vezes à Apple, mas o Steve Jobs foi o mentor do Mark Zuckerberg lá no começo do Facebook, quando ainda nem era Meta. Ele ajudou o Mark Zuckerberg a desenvolver uma empresa sólida que tivesse uma visão de longo prazo. Então, é muito legal esse case, porque mesmo que hoje elas sejam super concorrentes, lá no começo, o fundador e criador da Apple ajudou o Zuckerberg a desenvolver o Facebook. Um outro caso que eu gosto muito é de Sócrates com Platão. Sócrates, um pensador de mais ou menos 300 e alguma coisa antes de Cristo, ensinou grandes coisas para Platão, que por consequência foi um professor de Sócrates, de Aristóteles, e Aristóteles simplesmente foi o mentor de Alexandre o Grande. Então, se você olha numa timeline, é uma loucura, porque começou com Sócrates, foi para Platão, foi para Aristóteles, e esses ensinamentos foram carregados para Alexandre o Grande, que conquistou o que conquistou. Então é muito legal ver, de fato, o poder do discipulado na prática, porque se você olhar, o principal ponto do discipulado é te ajudar a desenvolver e manter aquela visão. É uma visão de longo prazo que vai te calibrando dentro da sua caminhada. Isso é muito legal. E o terceiro ponto é como o mentor pode te ajudar de forma prática. Eu já disse aqui algumas coisas que os mentores ajudaram com esses exemplos, e o principal é te ajudar a enxergar o que você muitas vezes não conseguiria enxergar sozinho. Quando você tem um mentor, ele vai abrir a sua mente, te ajudar a enxergar coisas que estão muitas vezes ocultas ou que ele, por experiência, já vivenciou, né? E isso te encurta caminhos, não como um atalho, mas te evita de quebrar cara com muitas coisas que às vezes você não tinha conhecimento. E você ia descobrir só falhando, errando e sofrendo com aquilo. Ele te ajuda a economizar tempo, como eu disse, e evitar distrações. Porque o mentor, ele é alguém que vai te colocando na linha ali e vai te reajustando. Porque muitas vezes você precisa ter você precisa relembrar as coisas. Porque senão você vai sozinho e você tá indo pra um lugar muito distante daquilo que você deveria. E o mentor vai te ajudando a voltar para esse ponto certo. O que eu gosto muito disso é que ele vai te ajudar a se manter disciplinado por muito tempo. E esse é o ponto principal. Eu tenho falado bastante no canal, sempre, sobre a importância de você ser constante e disciplinado nas coisas. Quando você é constante em alguma coisa, é inevitável que você vai ficar bom naquilo. Você simplesmente vai ficar bom.
Quando você é disciplinado, quando você é constante em alguma coisa, quando você se aprofunda e mantém aquilo, você vai ficar bom. E essa é a única maneira, como eu disse no último vídeo, de você ficar bom em alguma coisa, é dispondo tempo. E o mentor vai te ajudar justamente a dedicar tempo da melhor maneira possível para aquilo que você precisa, porque ele passou por isso. E ele tem a experiência prática de onde você deve colocar o seu tempo para conseguir chegar onde você quer chegar. Isso é o mais importante. Esse pode estar falando assim: "André, tá bom, mas como é que eu encontro um mentor? Como é que eu vou fazer que o Steve Jobs me mentoreie?" Não necessariamente você precisa que um cara do tipo Steve Jobs te mentoreie. Se você conseguir isso, muito incrível. Mas um mentor pode ser alguém do seu trabalho, pode ser um líder que você admira, pode ser uma pessoa do seu convívio que já é mais experiente do que você em alguma coisa que você quer. Às vezes você quer, sei lá, você quer começar a fazer musculação. Você não precisa, né, encontrar o o Rocky Balboa, mas você pode encontrar alguém que já faz musculação por muito tempo e que vai te ajudar a fazer isso. E não necessariamente é um, tipo, um coach que você vai contratar, mas, o mentor é alguém que é uma pessoa que te acompanha. É diferente de alguém que vai montar um treino pra você nesse exemplo, mas é alguém que vai de fato te acompanhar e vai te lapidar pra chegar onde você precisa. Outra maneira que é muito legal, é de você ser mentorado por pessoas atemporais. Então, quando você dê um livro, você tem uma mentoria indireta ali, porque você tem o pensamento daquele autor e ele deixou vários manuais, vamos dizer assim, de vida pra você. Então, se você hoje pegar e ler um livro de Platão, você vai ter ali uma mentoria de um cara de 300 anos antes de Cristo, que deixou vários pensamentos e que você pode acessar no momento que você quiser. Isso é uma forma de mentoria também, porque a mentoria é nada mais do que você acessar algo, mais, vamos dizer, você está acessando uma experiência concreta de alguma coisa e está se calibrando e se balizando a partir disso. A mentoria te ajuda a tomar decisões de vida e te ajuda a encurtar caminhos que sozinho você levaria muito mais tempo para chegar. E a última consideração é sobre você fazer as perguntas certas. Na vida, muitas vezes a gente está preocupado em encontrar as respostas certas. A gente quer saber por que o mundo existe, por que a gente está aqui, por que eu faço o que eu faço, por que eu tô nessa família. Mas se você quer encontrar as respostas para isso. Mas e se você aprendesse a fazer as perguntas certas, né? O exemplo que eu dei bastante nesse vídeo é sobre Sócrates, e ele foi um cara que não chegava e dava resposta diretamente. Ele era muito de fazer várias perguntas. Então ele fazia muitas perguntas, 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 e ia desenvolvendo um grande argumento a fim de chegar numa verdade sólida. Então a vida não fica procurando uma resposta supérflua para questionamentos que você tem. Procure pessoas que podem te ajudar a desenvolver o seu pensamento e que vão te fazer ter uma mentalidade sólida para conseguir lidar com as adversidades que vão surgir pelo meio do caminho, tá bom? Era isso que eu queria deixar, a importância de você ter um mentor, como isso pode de fato ajudar a sua vida a evoluir de maneira muito rápida e constante.